O programa Roda Viva da Cultura já teve entrevistas que ficaram para a história. Enéas, Orestes Quércia, que quase saiu no tapa com o jornalista, e essa de Pablo Marçal, com certeza entrou para o ranking dessas entrevistas que ficará para a história. Os jornalistas ficaram muito incomodados, porque eles chegaram para atacar e fazer perguntas que Pablo Marçal não conseguiria responder mais. Quem ficou em maus lençóis foram os próprios jornalistas. Eleitores e todos os cidadãos de São Paulo. Há uma correção, é cidadãos. Vamos ver alguns trechos, pequenos trechos dessa entrevista. Vazio, eu acho um pouco feio. É só votar no Boulos. Não, eu não vou votar no Boulos, candidato. Não sei que eu vou votar, mas não é isso que está em Mas discussão. se você falar que não vai votar nele, eu não fiquei animado. Não, eu tô perguntando coisa do processo, tem nada a ver com o candidato. É, mas eu vou te falar. Mas aí eu faço a resposta, Pedro. Você faz a pergunta, eu faço a resposta. Se você quiser interferir, eu vou interferir no meio da pergunta. E eu quero saber a sua opinião. Pablo Marçal será eleito prefeito de São Paulo? Lembra do Dodge? Eu queria voltar a um assunto que a Malu já até começou a introduzir, a sua condenação lá de 2010 por furto, né? Na sentença, o senhor disse na Globo News que nunca oferiu lucro, que era uma relação de trabalho ali. E na sentença, o juiz fala claramente ali que o seu objetivo em participar do esquema ali era ganhar dinheiro fácil. Então eu queria devolver para o senhor isso. O objetivo ali era esse mesmo, era ganhar dinheiro fácil? Eu ganhei um salário de R$350 e não tinha dinheiro para pagar advogado. Tô com a minha carteira de trabalho aqui, se você quiser, que você é um cara investigativo, eu te dou ela aqui no intervalo, você tira a foto dela inteira, eu vou te mostrar uma coisa, até para te ajudar nisso aí, que aí mata o assunto. Então, eu não tenho nadinha para me curvar para bandido, eu não sou bandido. Se você investigar e achar o que eu tirei de alguém, que os candidatos, né, de forma deselegante e desespero, porque todos caíram na pesquisa e eu tô subindo igual um foguete aqui na cidade de São Paulo. Eu tô perguntando coisa do processo, tem nada a ver com o candidato. Mas eu vou te falar. Mas aí eu faço a resposta, Pedro. Você faz a pergunta, eu faço a resposta. Se você quiser interferir, eu vou interferir no meio da pergunta. Então posso terminar? Vai. Então vamos lá. Eu tenho uma história de trabalho digna, tem 13 anos da minha entrada de carteira de trabalho até a minha saída, 13 anos, certo? Os candidatos falam, você roubava velhinhas. Eu nem sei quem são essas pessoas. Eu trabalhei para um cara, que esse cara fez isso, inclusive cumpriu cadeia, foi condenado. Eu fui prescrito porque eu não tinha nenhum crime na minha vida antes disso. Inclusive, eu não dei conta de tão defesa. Você prescreveu por causa da idade. E é porque se você tiver antecedente, você não deixa responder, cara. Eu fiz direito para ouvir o que você está querendo me explicar. Deixa eu terminar de responder, ué. Fiquei 5 anos na academia, deixa eu te ensinar. Você tem atenuante se você não tiver nenhuma passagem antes. Eu nunca tinha passagem. Então, se você deixasse eu responder, eu ia te explicar que isso é um atenuante. Segundo, menor de 21 anos. E você sabe o que aconteceu? Se eu tivesse uma defesa técnica, se eu tivesse um Nelson Williams que está sentado aqui, eu nunca ia ser condenado nisso aí. Sabe por quê? Porque a condenação foi na primeira instância. A gente não chegou aí para o trânsito em julgado. Significa o quê? Não existe condenação transitada em julgado. Não, porque Por isso que eu estou te explicando. Então eu termino a resposta te falando. Isso não vai diminuir nenhum brilho. A imprensa está pegando áudio disso. Eu já não fui condenado, prescrito, e não foi nem transitado em julgado. Eu estou em paz em relação a isso. Certo. Sabe, ano que vem vai fazer 20 anos disso. E todas as vezes que vocês tocarem nisso, eu vou dar uma ferida. Precisamos revisitar os áudios do Petrolão, do Mensalão, e reviver a moralização desse país. E eu te agradeço pela pergunta, Pedro. Ali é uma baixaria. Eu peço perdão para o eleitor, porque eu saio de casa pensando, hoje vai ser o dia da nobreza. Mas não tem como, eles estão desesperados, porque nunca na história da Prefeitura de São Paulo alguém está concorrendo contra a máquina municipal, estadual e federal. Sem as suas redes sociais, só com Deus e com o povo. O senhor é muito bom de retórica. O que eu estou perguntando não é isso. Eu estou perguntando se o senhor não usa, o senhor, como orador, que se gaba de ser um excelente orador, e o senhor de fato é. Se o senhor não usa de 2 pesos e 2 medidas, quando o senhor cobra, que em relação ao senhor não se remexam fatos que estão documentados, numa condenação judicial, e em relação aos outros, o senhor joga fatos no ventilador sem nenhum cuidado. É a mesma coisa que a para-choque de comunista faz. Ela fala um monte de coisa que é para eu gastar meu tempo para não atacar os outros. Querem ter um consórcio comunista? E aí eu já respondo sua pergunta e você fica satisfeito. Um comunista com a ideologia de extrema esquerda, que eu nunca vi nenhum de vocês falando que o Boulos é de extrema esquerda. Ele é uma vergonha até pro PT. É uma derrota pro PT ter ele de aliado. Ele é extrema esquerda. Eu acho que eu pego leve demais. Nunca o Boulos será prefeito dessa cidade. Isso é uma questão pessoal. Eu jamais entraria na eleição de prefeito de São Paulo. Só que quando eu vi sacando o Salles, e aí eu vi todo mundo do mesmo lado, eu falei, esse negócio está desbalanceado, eu acho que isso pode comprometer o futuro do país. Eu fui e entrei, não sei se acompanhou, Vera, eu fiz um vídeo falando o seguinte, que se não tivesse um candidato que entenda de mentalidade, prosperidade, para tirar nosso povo da miséria e desse sequestro emocional que a esquerda colocou, em 30 dias automaticamente eu seria pré-candidato. E ninguém apareceu. Eu não estou falando que o Salles seria o melhor não, mas o fato de perceber que Valdemar Costa Neto, que é antigo do Mensalão, fez a movimentação e pôs o Bolsonaro sequestrado nisso, eu falei, tem uma coisa errada. Vou entrar Mas o para senhor mesmo não disse que o senhor queria entrar no PL? Eu fiz isso.
Queria entrar Mas justamente já para não o é Bolsonaro. Valdemar, ele tá lá a vida toda. Mas é porque o Bolsonaro que manda lá. Quando eu percebi que ele não anda, mesmo ele tendo reconstruído um partido que estava jogado às traças, eu percebi que ali não dava para entrar. Você também não manda no seu partido, só que Ixi, é isso mesmo, é por isso que eu quero, eu defendo. Bom você levantar isso, Manu. Eu defendo que aqui no Brasil seja como nos Estados Unidos. Que todo candidato, se quiser sair sem partido político, que ele tenha um registro dele deferido para disputar as eleições. É constrangedor acordar todo dia com a notícia de um partido. Partido é um negócio que todo mundo fica louco. Tem mais de 30, não sei que jeito que está a composição hoje por causa das federações, mas um partido político é um lugar onde as pessoas ficam com um síndrome maluca de vamos vender, vamos implodir, vamos tirar o fulano. Pegando um pouco o gancho que a própria Vera perguntou, que você tem utilizado de um processo de porte de droga para acusar o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, né? De um processo de uma pessoa com o mesmo nome dele. Você não é uma pessoa, você não é inocente, você é uma pessoa inteligente, você sabe que se trata de uma outra pessoa e havia inclusive construído uma estratégia para divulgar isso no último debate, perto das eleições. Você acharia justo uma estratégia dessa, montada de fazer essa associação de uma pessoa? Você viu eu usando esse processo? Aonde você viu eu usando esse processo? Eu ouvi você fazendo acusações. Fala aí, aonde que você Mas é ouviu eu mentira? usando? É mentira, então, o Não, processo? eu quero saber eu. Não, eu quero saber então qual que é a prova. É o seguinte, como o Boulos está apavorado e não aparece com o toxicológico, calma que eu tô aqui, eu vou resolver isso aí. Tem uma entrada no hospital, não, é calma que eu falo pra todo mundo, né? Eu acho que a gente tá batendo recorde aqui, agradeço todo mundo e faz o M28, tira o Candidato, vamos print. responder. Vamos fazer a pergunta. Eu tô respondendo. Tem Que é limite a Roda Viva, pergunta? que é Roda Viva, não... Tem limite de tempo a pergunta? Não, não tem não, Esquece você o pode corte um responder à pouquinho. vontade o senhor, mas agora essa coisa de faz o M no Roda Viva, eu acho que é meio É o incapaz. cargo que eu tenho, entendeu? Eu não vou Mas o esquecer senhor está disso. dando uma entrevista num programa que tem 38 Eu estou anos. liderando a pesquisa, eu tô liderando a pesquisa de intenção de votos por ser a pessoa que usa essa ferramenta. Então vamos lá, isso eu A também respondendo. resposta foi, eu te perguntei onde eu usei, você viu usando aonde? E aí eu te voltei, cadê a prova então? Eu não usei esse processo, cara. Então, mas eu te perguntei Mas o senhor como é que acha- você você tem acusa alguma o prova? Tá candidato? publicado, acho uma publicação minha. Você não tem tinha falado que o acusado Eu ele... vou mostrar o que eu tenho no último debate. Agora, você assistiu o debate ontem? Fiz a pergunta pra ele. E no último debate? Por que o brasileiro esquece em 2 semanas, Malu? Não dá pra usar isso Só agora. repete sempre, não vai esquecer. Então, eles estão falando que eu sou um monte de coisa, então tem que segurar. Eu tô jogando, é um jogo. O senhor tem filhos, é casado e se jacta muito da sua família e usa o fato de ser um homem de família. O senhor acha justo que as filhas dele fiquem até o último debate esperando para saber se o senhor tem alguma coisa em relação ao pai Mas dela? deve ser muito ruim ser filho do mundo. Alguém que muda o caráter em cada eleição, alguém que agora converteu na Assembleia de Deus, alguém que quer descriminalizar as Ele não se drogas. converteu à Assembleia de Deus. Então que fique claro aos evangélicos que ele não converteu, ele foi lá só pedir voto naquilo que ele não acredita. Obrigado, Vera, você me ajudou nisso. Não, ele não disse que se converteu. O senhor está criando um outro fato Eu que não queria tem. alguém testificando, você me ajudou, era isso que eu Eu não precisava. ajudei o senhor, só dei um fato. Eu te Porque a gente agradeço. faz isso. Mas quando você tirou então que o Boulos cheira cocaína? Cara, por que ele correu das perguntas todas as vezes? Vocês estão perguntando mais do que ele. Porque se o senhor disse que cheira mais e eu pulei de paraquedas, eu não preciso responder. Aqui no Brasil? Pelo que o colega trouxe aqui, existe um processo penal de alguém como Mônimo Boulos. Você acha eu usando esse processo? Eu não usei esse número em lugar nenhum. Mas então de onde você tirou que ele cheira Fala tudo do cocaína? artigo 138. Cadê o exame? Cadê o Você tem seu? acesso Cadê ao o exame seu? toxicológico Ele dele? pediu, eu levo 3 empresas, se a TAPTA fizer, se todo mundo fizer. Mas ninguém precisa fazer exame Então, pra que vocês estão toxicológico, o senhor está perdendo tempo querendo. com isso? É, porque o Vocês não senhor é que são queria falando isso. disso, Tá certo, então vamos mudar o assunto. Realmente acho que é um Só pra fato fechar um que não pouquinho, tem. Porque não é só o seu. Então por que você priva os seus eleitores e todos os cidadãos de São Paulo de conhecer os seus projetos, as suas propostas? Isso não é antidemocrático? Vamos deixar ele responder. Só uma correção, é cidadão. Ela tem razão. Ao invés de entrar no site lá para olhar o plano de governo, você vai entrar no Pablo Marcal por SP e você vai ver. Tá embutido nesses próprios cortes. Estou sem, de novo, fundão eleitoral, padrinho político, tá o presidente ou ex-presidente cada um de um lado. Não tem o tempo de TV. Vocês vão ter que aumentar os cortes. E, de novo, se vocês não gostam dos cortes, façam perguntas mais tranquilas que... Só que tem muita gente que assiste debate, que assiste uma entrevista como essa de hoje, para justamente conhecer os candidatos. Tu tá aqui, eu agradeço. Então o senhor podia colaborar e responder as perguntas do jeito como Eu tô respondendo do jeito que eu preciso responder. Eu sou um candidato. Mas vamos E esquecer quando o corte um pouquinho? Vamos não. E se você quiser esquecer o corte, eu preciso ir embora. Se quiser, eu posso levantar e sair. Você não vai... Eu não tenho marqueteiro, não tenho dinheiro pra pagar marqueteiro não, pra ficar contando piada, fazendo gracinha. Eu tô aqui com a cara e com a coragem, igual todo mundo quer vencer na vida. Você quer tirar a única coisa que eu sei fazer? Ah, o senhor não pode falar sobre proposta, Eu então, posso que é falar o o que que o senhor quiser, deveria fazer. Mas então a gente Não também deveria, pode perguntar sabe por sobre quê? proposta. Deixa eu aproveitar. Aqui que é interessante que a Amanda falou que vai ficar um corte bem legal. É o seguinte, o que vocês precisam entender é que a gente precisa ver quem é viável, aguenta a pancada e a gente tem que discutir valor. Quem é de família, quem quer gerar emprego. Serão 2 milhões de empregos. Sabe como que a gente vai fazer? Com um cinturão empresarial. Vai ter 120 quilômetros de área dentro da cidade de São Paulo que a gente vai aprovar junto com a Câmara para trazer benefícios, pra você ter emprego aí. Eu falo isso toda hora. Tem Então vários outros, eu vou pode terminar. falar olhando pra gente, não, mas a gente não. Desculpa, Tadeu, mas o senhor tá usando a
entrevista para fazer os seus cortes, então fica uma coisa meio distópica. O senhor gosta da palavra distópica? Não, ninguém quer